retirar da pauta o item 2 da ordem do dia, que é formação para integrantes, que era uma proposta minha, mas eu quero retirar ela dessa reunião. Se todos concordarem, a gente começa com os informes, já que é com você. Ok, Renê. Se todos concordarem que eu tire a minha proposta, começa com os informes, com o primeiro item, que é andamento do museu. Quem vai responder essa pergunta? O Vinícius não está aqui, é o Regis mesmo, né, Regis? O Vinícius está de guarda lá no museu. Ficou uma peça para fora lá secando a tinta e está esperando secar para a gente poder guardar a peça. Por isso que ele não está na reunião hoje. Conselheiro Regis. Oi, gente. Tô aqui. Eu estava com um problema aqui, estava travado aqui o meu computador. Qual é a dúvida? Começou, travou bem na hora que você falou, Renê. Conselheiro, é o seguinte, o primeiro item dos informes é o andamento do museu. E o conselheiro Vinícius não está presente e a presidenta Jaque tinha dito se você poderia dar esses informes, como está a situação. Bom, gente, a mudança do museu está acontecendo, a gente já levou as peças para lá, na verdade, o Vinícius ele podia falar melhor que eu, mas eu estou por dentro também. A reforma ela já acabou por completo, mas a empresa ela precisa ainda arrumar algumas coisas que a gente viu que foi mal feita, outras que estão com defeito. Então, nessas 2 semanas aí, eles vão lá para reparar essas coisas que a gente identificou. Fora isso, a gente está arrumando as peças que vão para a exposição nesse primeiro momento. A gente está dando uma restaurada em algumas peças, limpando. A gente fabricou alguns expositores, então, aqueles expositores antigos do museu, que a gente prendia com mão francesa na parede, eles não vão existir mais, a gente fez pés, então a gente fez uns pés bem modernos, assim, com a cara de exposição de museu mesmo, e a gente vai colocar os expositores em cima desses pés para fazer a exposição, tá? E fora isso, está tudo caminhando. Se vocês quiserem ir, tá? O museu está lá aberto, podem dar uma olhada como está. A equipe lá do museu está o dia inteiro lá no museu, fazendo os reparos. Eu não estou sempre, porque também tenho as demandas da secretaria, mas se vocês quiserem, é só mandar uma mensagem ou aparecer por lá para a gente conversar. O museu vai ser inaugurado dia 25 de julho, então se vocês quiserem colocar na agenda, é importante, eu acho que o conselho está presente nessa inauguração, tá? Então, dia 25 de julho, um domingo de manhã, provavelmente, vai ser a inauguração do museu. Show, bacana. Aí depois, Regis, se você puder, você só confirma para a gente o horário da inauguração, tá? Por gentileza. O horário a gente não tem ainda, porque provavelmente vai vir o vice-governador inaugurar. Então, vai depender da agenda dele para a gente marcar esse horário. Então, provavelmente vai ser na última semana mesmo, para a gente ficar sabendo qual horário vai ser a inauguração. Mas eu mando para vocês no grupo. Presente de aniversário para o município, né? Que bacana. Alguma dúvida, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta para o Regis sobre esse assunto do museu? Só uma pergunta, secretário. Tem uma pergunta, claro, que depende muito de como vai estar a pandemia. Se vamos ter, né, o grande evento que é o Rock na Estação, futuramente, aí nesse mesmo espaço, ou se ele vai ser transferido para outro espaço. Ô Alexandre, ainda é cedo para dizer, mas a nossa ideia é continuar fazendo Rock na Estação lá, porque senão a gente vai ter que mudar o nome do evento, né? Se não for lá. Mas a ideia é continuar fazendo lá e, inclusive, com o museu aberto, tá? Com o museu aberto para receber visitação lá dentro. É lógico que a gente vai ter que fazer um controle de entrada ali, o pessoal entrar com bebida, comida, né? Porque a gente sabe que Rock na Estação é uma atividade que o pessoal gosta de ouvir a música, mas também gosta de divertir, né? Mas a nossa ideia é tentar deixar o museu aberto no primeiro momento, para ver como vai ser, se as pessoas vão participar da exposição ou não.
Mas a gente quer fazer ali ainda exatamente por causa do nome e porque virou uma referência mesmo o local, né? Então, acho que vamos manter ali mesmo. Maravilha. Lembrando que hoje é dia do rock, né? Eu tô enganada, senhores. Hoje é dia do rock. Ah, legal. Hoje é dia de rock, bebê. Hoje é dia do rock e hoje é aniversário do ECA também. 31 anos, exatamente. Show. Próxima pauta, então? Próximo informe, né? Aham. Semana da Mulher Negra. Regis. Gente, eu não quero ficar só falando eu, não, hein? Pode colocar a pauta de vocês aí também. Brincadeira, viu? Ó, Regis, é que está nos informes. É a parte da pauta que é só informe. Nós temos 5 informes aí. Pelo que eu recebi por cima, só você vai ficar falando. eu acho que você não entendeu, foi uma brincadeira, viu? Tá bom, eu sei. Pode perguntar que eu gosto de falar com vocês aqui e trazer as informações. Ó, só para falar para vocês, a Semana da Mulher Negra, gente, acontece no dia seguinte da inauguração, dia 26 e vai até o dia 28. Então, segunda, terça e quarta, a última semana de julho, a Semana da Mulher Negra, tá? Esse ano a gente conseguiu fazer na data, normalmente a gente faz em junho, porque em junho não é a data do Dia da Mulher Negra, mas é antes ali da FEIF, porque o Dia da Mulher Negra é dia 25 de julho. E a gente acha, né, assim, inclusive a gente conversou com outras pessoas, que fazer essa atividade junto com a FEIF pode gerar aí um conflito e também a baixa participação das pessoas. Então, quando a gente estava em períodos normais, a gente fazia em junho, na última semana de junho, que inclusive também dá para pegar os últimos dias de aula e até as escolas participarem. Mas como a gente não está em período de pandemia e vai ser online, esse ano a gente resolveu fazer mesmo na data. Então, dia 25, que é domingo, é o Dia da Mulher Negra, e a nossa atividade começa no dia 26. Comércio não, né? Entretenimento, né, o Renê? Infelizmente. Não, o comércio é da FEIF. O comércio se refere à FEIF. E a cultura se refere à Semana da Mulher Negra. Eu já tenho aqui na minha cabeça formado uma ideia para pegar no pé do secretário no próximo ano, que eu acredito que a gente vai estar passando por momentos melhores, de quem sabe a gente conseguir montar um box dentro da FEIF. É ousado, mas quem sabe, né? Enfim, vou deixar para falar ano que vem. Ano que vem a gente conversa sobre as possibilidades. Regis, e você já tem alguma ideia da programação ou ainda não? Ô, Jaque, eu estou esperando a confirmação de 2 pessoas. Já está confirmado no primeiro dia, mas ainda não consegui confirmação dos outros 2, tá? Mas já está encaminhado. Não vou falar ainda para vocês, porque eu não tenho certeza se vai dar certo ou não, tá? Mas o primeiro dia já está fechado. Eu posso até falar para vocês o primeiro dia aqui. Porque... Eu ia falar agora, dá um spoiler. Porque aí eu só não sei se eu tenho aqui ou se está na secretaria. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil para vocês. Vamos lá. Gente, primeiro dia, o título vai ser a representatividade das mulheres negras no poder público. Quem vai fazer essa palestra para a gente é a Cíntia Cristina Gomes, e ela é diretora de coordenadoria da Igualdade Racial de Araras. Então, ela vai falar para a gente sobre a importância das mulheres negras ocuparem, na verdade, cargos no poder público, mas não cargos, qualquer tipo de cargo, na verdade, né? Não cargo comissionado, nem nada disso, mas posições importantes no poder público. Essa é Qual é o título do primeiro dia? O primeiro dia é dia 26, Renê. Qual que é o tema? O título, a representatividade das mulheres negras no poder público. Ok. E a palestrante é Cíntia Cristina Gomes, diretora de coordenadoria da Igualdade Racial de Araras.
Obrigado. Show. Muito obrigada, Regis. Bom, Regis já está quente, né? O próximo é ele também, né, Renê? Assessoria de Igualdade Racial. Qual é a dúvida? Quem que colocou? Se puder discorrer um pouco. Não lembro quem colocou, não coloquei o nome na frente porque não consegui sacar na hora que fez essa questão. Pode ter sido eu, Alexandre, provavelmente. Sobre a criação da assessoria, né, que agora vai ficar na Secretaria de Cultura, acredito que os conselheiros ainda não estejam cientes. Então tá. Gente, na verdade, assim, ó, no começo do mês de maio, meio do começo de maio, na verdade, o assessor do gabinete veio falar comigo, o Rony, falando sobre a necessidade da gente aderir, na verdade, ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. E aí estava uma discussão dentro do gabinete qual secretaria seria responsável por tratar das políticas públicas de promoção da igualdade racial, né? E no final, né, dessas discussões, a Secretaria de Cultura ficou responsável por isso. Acho que devido a todas as atividades que a gente já vem fazendo, os diálogos que a gente já vem fazendo com a comunidade, acabou que ficou mais essa demanda para a gente, e eu me sinto até muito orgulhoso de poder representar e também fazer parte desse trabalho. Então, para a gente conseguir a adesão do SINAPIR, na verdade, SINAPIR é a sigla do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, a gente precisa ter um órgão gestor dentro da prefeitura. Deixa eu tirar esse som aqui. E um conselho em andamento e também as atividades. Então, o que a gente tinha? A gente tinha o conselho em andamento, tinha as atividades sendo realizadas, mas não tinha um órgão gestor. Então, agora, no começo de julho, eu encaminhei um ofício para o gabinete do prefeito solicitando a alteração de uma nomenclatura dentro da minha secretaria, pensando e sabendo já que a gente não pode criar nenhum cargo público esse ano por conta, não vou lembrar o número da lei, mas de uma lei do governo federal para não subir as contas públicas, a não ser que seja para a saúde e para a segurança pública. Então, a gente não pode criar cargos. Então, a gente fez uma solução, na verdade, uma alteração. A gente tem uma assessoria de políticas públicas culturais, e agora eu solicitei a alteração dessa assessoria para assessoria de políticas públicas culturais e promoção da igualdade racial. Então, na verdade, a gente vai ter uma assessoria para cuidar das políticas públicas de cultura e também da promoção da igualdade racial dentro da Secretaria de Cultura. Se isso for aprovado na Câmara, tá, gente? Ainda é uma proposta, então a gente não tem certeza se vai dar certo ou não, mas eu acredito que a gente consegue formar maioria. E aí sim, né, depois que a gente for que essa assessoria estiver criada, a gente vai ter aí autonomia para cuidar dessa parte de promoção da igualdade racial do município, tá bom? E aí também poder fazer a adesão do SINAPIR, que o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra já foi favorável à adesão nessa semana passada, então só falta agora a questão da assessoria. Se você quiser, Regi, eu posso só endossar o que você falou. A gente apresentou eu acredito que é uma conquista para o município, lógico, vai ser ratificado pelo nossa Câmara Municipal, e a gente explicou aos conselheiros a importância que é o município estar nesse sistema e ter essa assessoria, claro, sabendo das adaptações que serão feitas, né, devido o Decreto Federal 173, né, de maio do ano passado, que limita um pouco a gestão a abrir, né, essa questão da assessoria, mas eu acho que é muito pertinente, o Conselho de Cultura está ciente disso também, os demais conselheiros, pela importância do que é uma política que a gente está tendo aqui na nossa cidade, de integrar essas diferenças, né, e que não são minorias, eu não gosto muito dessa expressão, né, mas são as diferenças da sociedade brasileira,
que precisam ser representadas e que precisam ser vistas, ouvidas e terem lugar de fala. Eu acredito que é um movimento que a gente está passando de uma ruptura importante na nossa cidade, né? Então, a cultura, as questões étnico-raciais, as questões LGBTQI+, da nossa cidade, as questões da arte da nossa cidade, né, e também da educação, que é uma base que a gente tem também a aprimorar. É um momento, eu sempre brinco com Lamelas aí, com o Regis e a Jaque, que é um momento histórico que a gente está vivendo. Lógico que a gente precisa consolidar, né, Regis? Maravilha, Lê, obrigado pela contribuição. Regis também. Alguém tem alguma pergunta sobre essa questão, sobre esse assunto? Próximo informe, Renê. De todos os informes que estão aí na pauta, eu gostei e acho interessante de todos, mas o que me chamou mais atenção é esse próximo. É Centro de Formação Artístico-Cultural. Gente, então, acho que todo mundo já sabe, né? Eu trouxe aqui no conselho antes de mandar para a Câmara, para vocês apreciarem, darem a sugestão de vocês sobre esse projeto de lei. É um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade aí no mês de junho, então agora a gente tem instituído no município, através de legislação, o Centro Municipal de Formação Artística e Cultural, que compreende, na verdade, 4 equipamentos, né? Centro de Formação Municipal de Formação de Artes Integradas, que é a Escola Municipal de Música e Artes, que teve o nome alterado, a Banda de Porto Ferreira, que é a Banda Municipal de Porto Ferreira, o Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural Municipal e o Centro Municipal de Fomento à Produção Cultural. Então, a partir do mês de junho, a gente tem agora esse instituto para poder trabalhar a formação no município. É mais uma conquista para a gente conseguir integrar o Sistema Nacional de Cultura. Tá? O Sistema Nacional de Cultura, ele exige que a gente tenha aí um órgão de regulação dos equipamentos de formação. Então, com essa aprovação, agora a gente tem mais uma conquista, tá? O que a gente tem em atividade, na verdade, é o Centro de Formação de Artes Integradas, que é a Escola Municipal de Música e Artes, e a Banda Municipal. Agora, a gente está pensando como que a gente vai colocar em prática o Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural, que é um instituto que vai fazer pesquisa contínua sobre a história da cidade, e a primeira coisa que eles precisam fazer, na verdade, é consolidar um material da história do município, onde todo mundo pode ver o material de forma coerente e também de forma muito didática, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer com o Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural é fazer uma pesquisa de tudo que a gente tem já publicado sobre a história da cidade e publicar um material com que todo mundo consiga ter acesso e possa também conhecer um pouco da nossa história, né? Além de trabalhar a educação patrimonial em todas as áreas do município. E aí o centro, que esse acho que é o que todo mundo acha que está na expectativa, na verdade, é o Centro Municipal de Fomento à Produção Cultural, né? Que é, na verdade, um centro que vai, no início, no primeiro momento, fazer uma consultoria com os artistas, fazer um mapeamento dos editais, auxiliar esses artistas na escrita e também na inscrição desses editais, e, em paralelo, fazer a formação de produtores culturais no município, né? E aí, com o tempo, a gente não precisa mais fazer essa consultoria, porque a gente já vai ter aí produtores formados que vão poder fazer parte dos projetos. Uma coisa que é importante dizer, que muitas pessoas falam, né, acham que o artista ele tem que fazer tudo, né? O artista ele tem que produzir a arte, tem que pensar na arte, tem que ter a inspiração para fazer a arte, aí ele tem que escrever o projeto, ele tem que fazer o controle desse projeto, tem que fazer a prestação de conta, e assim, eu sei que tem gente que é versátil, assim, mas tem artista que ele nasceu para fazer aquilo, gente. É a mesma coisa que o cara que é engenheiro mecânico, ele vai fazer
aquilo que ele é específico da área ainda. Ele não vai saber tudo da engenharia mecânica, mas ele é específico numa área e vai trabalhar aquilo. E aí tem outras pessoas que são específicas em outra área dentro da profissão. É a mesma coisa na cultura. A gente precisa agora fazer uma conscientização, né, que seja muito didática para as pessoas entenderem que a cultura é uma área assim como as outras, é uma profissão assim como as outras. Ser artista é uma profissão como as outras. Então, assim, se eu sou músico, baterista, eu sei tocar bateria. Agora, se eu quiser tentar escrever um projeto para conseguir um aporte, eu posso até tentar, mas não é a minha área. Então, assim, é sempre bom ter um produtor cultural que vai escutar o que é o meu projeto e colocar o meu projeto de forma com que ele seja bem apresentado para que as comissões desses editais aprovem o projeto. Então, é para isso que a gente criou esse centro de fomento à produção cultural. Interessante que eu vou falando isso, os artistas estão assim, ó, é verdade, né? Porque ninguém aguenta fazer tudo. Você tem que fazer, ó, eu vou dar o exemplo do Yuri aqui, por exemplo. É que o Yuri faz tudo, né, cara? E não dá para dizer dele. O Yuri faz a arte, faz a música, faz a capa do disco, faz a letra. Posso fazer um comentáriozinho sobre isso? É que eu olhei o Yuri aqui, aí eu falei, putz, tudo que eu falei caiu por terra, né? Porque o Yuri faz de tudo. Mas vou dar meu exemplo agora, antes de você falar já. Eu só não sei fazer edital, Regis. Aí, tá vendo? Ele sabe fazer tudo menos edital. Então, assim, aí. É bom ter alguém, né, que trabalhe com isso e que a gente consiga também, né, fazer com que a cultura seja também uma parte do desenvolvimento econômico da cidade. Então, se a gente cria uma parcela da população que tem como profissão a produção cultural, a gente tem muito artista na cidade que vai poder só pensar na produção artística dele, porque a gente tem aí produtores culturais para pensar as partes mais burocráticas, de escrita e tudo mais. Olha, já que você vai falar? É bem rápido, Renê. É só para eu não perder o raciocínio, é muito rápido. Esses dias, se eu não me engano, acho que faz uma semana, eu fui convidada para participar de um projeto do PROAC, né, do edital, e aí eu não sabia como escrever. E aí foi muito, assim, desesperador para mim, porque eu corri para quem? Eu corri para o Alexandre, que é professor, e para o Regis, que já está acostumado com esses projetos, para perguntar como que eu tinha que escrever uma coisinha. E porque eu não tinha noção de como fazer aquilo da forma correta, certinho. Eu fiquei pensando, gente, como que eu faço? Como que eu faço? E é assustador você não saber fazer essas coisas assim. E a responsável por esse projeto, ela contratou uma agência de uma outra cidade para que essa agência escrevesse esse projeto. Então, se a gente conseguisse ter esses produtores no município, nossa, vai ser assim uma bênção, uma maravilha mesmo, vai ser incrível. Eu mesmo estou super ansiosa, eu não vejo a hora. Renê, por favor. Aproveitando bem essa colocação que o conselheiro Regis fez, há algum tempo atrás foi colocado à disposição aqui, acho que na página mesmo do Concult, PF, proposta de alguém que quisesse fazer o curso, participar de umas palestras, né, a respeito de elaboração de projetos para o PROAC. Então eu me inscrevi. E aí eu fiquei, do jeito que a Jaque falou, e o Regis, acho que ele não demonstrou tanto susto assim, porque ele já estava há mais tempo na área. Mas quando você depara com o desgraçado de um projeto, né, um edital da Secretaria de Cultura, ou vários editais, você vai ter que procurar qual a área que você quer, e para isso você vai ter que vasculhar o site da Secretaria para encontrar aquele edital que faz parte da tua área. Bom, nesse edital, você tem quase uma Constituição brasileira no edital. Você vai ter que ler todos, de acordo com tal lei, com a outra lei, você tem que prestar conta. Então, tem todo um calhamaço de informações que, para o artista, é muito complicado, né? Porque você tem que elaborar a sua obra, você tem que ensaiar, você tem que produzir a sua obra, e depois ver se ela encaixa nos parágrafos, nos artigos que o edital requer, né?
E aí você tem que preencher aqueles requisitos que a comissão vai julgar depois, e muitas vezes você está chegando, vamos dizer assim, no poço para pegar água, e a água está toda suja porque você errou um copinho lá atrás, né? Então, foi muito interessante eu participar para conhecer tudo isso que o Regis falou e que a presidenta Jaque corroborou, no sentido de que realmente se faz necessário essa assessoria aqui no município. É muito complicado mesmo, muito complicado. Sair editais aí o ano inteiro e, de repente, a gente está preocupado com as mais diversas áreas, né? Com as mais diversas áreas da arte. E é muito complicado mesmo para os artistas. Tem aqueles que são cabeçudos, né? Que são teimosos, que no momento e quer ir fazer tudo. E aí ele quer tocar, cantar, tocar a bateria, fazer o projeto, discutir com os jurados, né? E saber todos os caminhos para chegar a conseguir trazer algum prêmio, né? E é muito cansativo. Aí, quando entra na fase de prestação de contas, aí que a coisa entorta de vez, né? Mas, de qualquer forma, é um desafio. É um desafio. E se existe um pessoalzinho que gosta de desafio, são os artistas, né? Nós gostamos, né, Regis, né, Yuri? Mais algum comentário, gente? Alguém aí? Maravilha. Próximo informe, Renê. O último informe. Desdobramento das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Quem fez esse questionamento foi o conselheiro Marcos Vinícius. Marquinhos, você quer falar alguma coisa ou posso já falar? Não, só para você explicar para a gente como é que está, aonde está a lei. Em que passo a gente parou. Tá bom. Bom, a questão da lei Aldir Blanc, gente, bom, vocês já sabem, foi aprovada, houve vetos, e aí o Congresso derrubou os vetos. Então, alguma coisa aqui. E a gente vai poder utilizar os recursos, né? E aí a gente está na expectativa do decreto e da regulamentação federal. Que, assim, ainda não saiu. Então, a gente está ainda esperando uma regulamentação do governo federal para a gente ver o que vai acontecer. Mas, na quinta-feira passada, no dia 6, a gente recebeu... na quinta-feira passada, não, na outra ainda, né? A gente recebeu um comunicado, na quinta-feira passada, não, na quinta-feira retrasada, tá? Desculpa, gente. A gente recebeu um comunicado do governo federal, o comunicado 06 de 2021, dando as primeiras orientações para os municípios. Então, assim, no nosso caso, qual é a primeira orientação? É a gente encaminhar para a Câmara Municipal uma lei de alteração do LOA, tá? Que é a Lei Orçamentária Anual. Então, aí, o que é isso? A gente precisa criar um dispositivo dentro do nosso orçamento de 2021 para que a gente consiga utilizar os recursos. Não sei se vocês lembram, mas a gente teve que fazer isso também no ano passado. A gente fez isso em setembro do ano passado, criou as rubricas orçamentais e a gente pôde usar o recurso. Então, aí no mesmo dia, eu já liguei para o Gustavo de Freitas, que é o assessor de assuntos legislativos, e falei com ele, porque qual era a preocupação? Em julho tem o recesso da Câmara. Então, esse recesso regimentar da Câmara pode, talvez, demorar um pouco para aprovar isso. E se o governo federal, sei lá, lança agora dia 18 de julho a regulamentação, e a gente ainda não tem a lei, a gente não pode usar o recurso. Então, a ideia foi tentar acelerar isso para tentar aprovar antes do recesso, tá? Então, a gente fez todas essas articulações, fiz reunião com o presidente da Câmara, o Alan João também, que se comprometeu a aprovar antes do recesso. A gente esperava que ia ser votada a primeira discussão agora na segunda-feira, mas alguns vereadores ficaram em dúvida sobre esse projeto, sobre a Lei Aldir Blanc, então não foi colocado para votação. Então, na sexta-feira agora eu tenho uma reunião na Câmara com esses vereadores e tal, para explanar um pouco para eles sobre o que é a lei, né, e sobre a criação dessa rúbrica também na LDO, no LOA, quer dizer, e aí provavelmente
eles vão votar na sexta-feira mesmo, porque na sexta-feira parece que eles têm uma sessão extraordinária, e aí eles podem votar na sexta-feira, depois na segunda-feira, e aí já aprova nas duas discussões. Então, no mundo ideal, é a gente conseguir aprovar antes do recesso, para que pelo menos a gente tenha essa garantia de, se o governo federal lançar o regulamento nos próximos dias, a gente já vai ter essa lei aprovada também. Então, tá assim, tá? A gente fez uma reunião com o grupo de trabalho na segunda-feira passada, e, inclusive, foi sugerido para que a gente faça mais um fórum para saber como a gente vai aplicar os recursos do inciso 3, que é o dos editais, tá? Então, é uma coisa que eu queria falar com vocês também. Eu sugeri para a Jaque, o dia 18 agora, nesse domingo, para a gente fazer esse fórum, para já apresentar isso para os artistas, como que foi, e tentar pegar um pouquinho daquela prestação de contas que eu apresentei para vocês, e apresentar para eles e escutar deles o que eles acharam, porque agora a gente tem metade dos recursos, né? E sabendo de como foi a utilização, a gente precisa pensar e como a gente vai oferecer esses recursos que sobraram. Então, eu ia ver com vocês o que vocês acham da gente fazer já agora no dia 18 esse fórum. Tá? A arte de divulgação já está pronta, só falta colocar a data e o horário para a gente discutir e começar a publicar. Então, se vocês quiserem já aproveitar o gancho e colocar em discussão isso. Para quem não participou do ano passado, o fórum, gente, é para a gente falar com as pessoas, com a sociedade civil, e aí vocês, como representantes das cadeiras, também participam, mas o papel de vocês é chamar essas pessoas para participar do fórum. Então, quanto mais pessoas tiverem, sejam elas as pessoas que participaram ou não, melhor, tá? Então, aí, nesse fórum, eu apresento tudo que foi feito da Lei Aldir Blanc e coloco para discussão o que agora, daqui para frente, a gente pode fazer. Não quer dizer que a gente vai sair de lá com a decisão, mas quer dizer que a gente sai de lá com o parecer da sociedade civil. Então, ó, a sociedade civil prefere fazer um edital assim, prefere fazer um edital assado. É importante porque não adianta, e assim, experiências de outros municípios que fizeram o edital sem falar nada com a sociedade civil, as pessoas não participaram. E se participaram, elas participaram de forma obrigatória, porque assim, olha, isso aqui não era o que eu queria, mas como está assim, eu vou participar. Então é importante falar com a sociedade civil para a gente lançar um edital coerente, um edital que as pessoas também possam participar. Eu falei com o Regis, né, no dia que a gente participou do grupo de trabalho, que eu sou super a favor desse fórum, acho mais do que necessário, embora já tenha acontecido, mas eu acredito que o resultado do edital despertou interesse em muita gente que não participou da última vez. E eu acho importante. E a participação do Conselho nisso é exatamente a gente tentar melhorar, né, a nossa função enquanto conselheiro mesmo, que é de propagar, de polarizar essa informação, sabe? De compartilhar, de fazer grupos de transmissão, de convidar o máximo de artistas possíveis para esses fóruns, porque, assim, a gente viu a prestação de conta do Regis e a gente ficou muito chateado, extremamente assustado com a baixa adesão, e é muito triste. E, assim, é a última chance, né? Se esse dinheiro não for utilizado agora, não tem mais. Não tem mais. Então, eu acho que quanto mais rápido a gente fizer esses fóruns, esperando ainda, né, que essas respostas do governo, a gente pelo menos já vai estar pronto, ninguém vai ser pego de surpresa, e tem um tempo muito curto também para ser executado, né, Regis? Se eu não me engano, é até o final de agosto? Agosto não, agosto, setembro? 31 de outubro. 31 de outubro, tá. Ainda assim, é muito pouco, porque se vocês pararam para pensar, o edital fica no ar quanto tempo? 40 dias? 45. 45 dias. Então, é assim, passa muito rápido. Então, eu sou super a favor desse fórum acontecer no dia 18 e a gente fazer aqui uma força-tarefa mesmo e convidar o máximo de artistas possíveis para participar.
Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Vou responder a pergunta do Alexandre sobre os prazos. Essa lei de prorrogação, gente, ela diz assim sobre os prazos. O município tem até 31 de outubro para empenhar os valores. Então, eu tenho até 31 de outubro para fazer o prazo final dos editais. Então, assim, eu tenho que escrever o edital, lançar, esperar o prazo dele aberto, depois tem o prazo ainda de impugnação, tem o prazo para a comissão analisar, e depois tem o prazo para empenhar. Então, isso, mais ou menos, vamos calcular aí uns 60 dias no mínimo, tá? Para a gente conseguir fazer isso. E aí, depois de 31 de outubro até 31 de dezembro, é para os artistas executarem o projeto. Então, assim, se o governo federal lançar esse decreto agora em julho, a gente já vai ter um tempo mais confortável do que o ano passado. Porque o ano passado a gente tinha só 60 dias para executar esses recursos. Então, se eles lançarem agora em julho, a gente vai ter 90 dias, são 30 dias a mais. Dá para a gente ter um conforto maior para executar. Mas, mesmo assim, eu acho importante a gente já começar a se movimentar para quando sair o regulamento, a gente ter aí uns 10 dias para discutir esse regulamento e adequar o nosso regulamento com o deles, e aí já começar a lançar os editais. Aí a pergunta é, gente, vocês acham que é muito cedo fazer o fórum agora nessa semana? Vocês querem esperar mais tempo? Ou já faz e a gente já mata isso? Essa é a pergunta. Eu creio que nós temos até outubro, 60 dias, 90 dias. Se eu não fiz a conta errada, eu creio que a gente não pode ficar olhando o tempo passar, não. Quem sabe faz a hora, né? Eu já expressei minha opinião aqui, eu sou super a favor do fórum agora dia 18. Porque se tiver alguma coisa que tiver ficado mal entendida, dá tempo da gente fazer um outro, alguma coisa assim, né? Ou com o mesmo nome que o Regis fez da outra vez, que é o Tira Dúvidas e tudo mais. Põe para votar, presidenta. Eu só fica uma dúvida aqui, conselheiros. Até o dia 18 de julho. É esse o prazo, Regis? De 18 de julho? Nós estamos no dia 3, vai ter mais 5 dias para fazer o fórum. Dá para avisar muita gente nesse espaço? Dia 18 de julho. A proposta é essa. Isso. Aí, Renê, a gente usa as redes sociais, usa rádio, usa Facebook, lista de transmissão, qualquer coisa, se o Regis puder disponibilizar, a gente também, a Secretaria de Cultura tem os dados do mapeamento cultural que ele fez, né, no começo do edital, que a gente pode usar para entrar em contato com todos esses artistas. Eu super me coloco à disposição para a gente tentar chegar neles o mais rápido possível, assim, e atingir o máximo de pessoas com essa informação. Gente, aí, se realmente a gente aprovar agora o fórum dia 18, eu vou ter que contar aí com a colaboração de vocês para a gente conseguir viralizar esse evento, tá? E a ideia é fazer ele híbrido, na verdade. Então, as pessoas podem ir até lá e podem também participar online, do mesmo jeito que a gente fez no último Tira Dúvidas. Então, para tentar aí atingir o maior número de pessoas possível. As pessoas que gostam de ir e participar presencialmente, elas podem, e as pessoas que não podem, elas, por algum motivo, elas podem participar online também, tá? Se quiser pôr em votação, Jaque. Eu aconselho colocar em votação. Maravilha, então. Então vamos fazer o seguinte. A partir de agora, 19 e 17, quem for a favor do fórum pro dia 18, coloque sim no chat, por gentileza. Quem for contra, coloque não. Agora, a presidenta Jaque, só fazendo uma ressalva,
aquilo que o secretário comentou conosco no grupo de trabalho é pertinente, né? Dentro do pós o fórum, também alocar os recursos, né, que ainda tem em caixa para ser aplicado, colocar naquelas modalidades que teve o Procura também, lógico, né, fazer um esforço para divulgar, né, mas porque senão a gente também corre aí de fazer uma tentativa, né, em grupos que, acho que o Marquinhos também estava presente, acho que ele ouviu isso, né, que é assim, como o conselheiro René colocou, a gente tem pouco tempo para o fórum, mas é importante o fórum, e a gente faz, mas a gente tem que pensar mais ou menos como a gente discutir no grupo de trabalho também, né, Jaque? O que você acha? O secretário também está presente. Ale, eu acho que o fórum, pode ser um bom feedback, assim, também, né? Para a gente sentir o termômetro da procura, né? E é exatamente isso que você falou. É entender, né? Eu dei minha opinião lá no grupo de trabalho, e depois eu fiquei pensando muito sobre isso, e eu acho que o fórum vai ser um termômetro mesmo, para a gente sentir essa busca, assim, Regis. Ô, gente, eu só preciso saber de vocês se vocês precisam de mais alguma informação minha, porque agora a gente tem a abertura da semana André Ruiz, e eu preciso entrar na outra sala de reunião. Então, se vocês puderem, tem um minutinho aí para falar com vocês. O Regis, foi aprovado, 9 votos, fórum dia 18, depois que tiver tudo ok, você encaminha para a gente fazer a nossa força-tarefa aqui e tentar viralizar essa informação. Acredito que com você é só isso, gente, que eu vi aqui que o próximo tema é o Alexandre que vai falar, e o Regis já está ciente desse tema também. Então, o próximo tema, que seria a continuação da informação pelo conselheiro Regis, não tem problema ficar para a próxima reunião. Seria falar sobre a lei Paulo Gustavo, mas não é uma coisa urgente, era só para informe mesmo. Aliás, a Paulo Gustavo ainda está em articulação no Congresso, mas ainda não tem prazo para votação, nada, tá? Eu vou atualizar. Não entendi. Maravilha. Então, obrigado mais uma vez aí pela presença de todos, e infelizmente eu tenho que sair antes, mas é porque eu tenho aí outra atividade, tá? Então, boa semana a todos aí, eu mando para vocês a arte do fórum, e o fórum, gente, vai ser na Casa dos Conselhos, tá? Já conversei com o Felipe, já está tudo agendado, vocês só falam para mim depois o horário, a gente não falou do horário aqui. Discutam o horário que vocês acham melhor no domingo, que vai ter mais gente, e aí a gente me passem depois, tá bom? Um abraço. Maravilha, secretária. Obrigada. Bom evento lá. Obrigado. Presidenta. Sim, senhor. Definiu o horário? Que horário que... Eu acho que a gente pode responder isso no grupo depois, para todo mundo se organizar, ver como que tá as suas agendas. Se bem que é domingo, né, gente? Eu penso que a gente poderia agendar isso para no domingo de manhã. O que vocês acham? Olha, como é dia par, eu vou estar, dói, né? Conforme eu digo sempre no grupo, eu vou estar no pé do eito, né? Eu vou estar trabalhando, então não vou participar, mas vou acompanhar, se o serviço me permitir, vou acompanhar pelo celular. Então, não vou opinar o horário, não, tá bom? Olha, vamos colocar, então, como 2 sugestões, para a gente ter o que pensar? Domingo, 10 horas da manhã e domingo, 2 horas da tarde? Eu acho que 9 horas da manhã é melhor, hein? 9, tá bom. É porque eu fiquei com medo de colocar 9 e o Felipe falar, pô, 9, mas ele mesmo colocou aqui. Ai, maravilha. Não, pode ser 10, então. Eu coloquei 9 porque eu pensei, se eu coloco 10... Não, e eu falei, vou colocar 10, se eu colocar 9... Quem é que vai abrir pra nós lá, velho? Vocês estão Não, tô brincando, gente. Pode colocar a hora que vocês quiserem aí, tá? Não, Felipe, a gente não vai fazer isso com você no domingão. Vamos colocar as 9, então? Todo mundo de acordo? Então tá, depois a gente passa para o Regis, então, essa informação. Vamos para a ordem do dia, Renê? Vamos. É o centenário do Paulo Freire. Maravilha. Eu sei que o cara que vai falar, que não gosta muito de falar do Paulo Freire, eu também não gosto de ouvir muito sobre o Paulo Freire, mas vamos lá, né, professor Alexandre? Boa noite, gente.
Ai, respondi o áudio da minha amiga aqui, desculpa, gente. Eu achei que ela estava indo embora, mas terminou a reunião, cara. Não, eu respondi o áudio da minha amiga. O pior é que eu nem apertei. Eu vi ela a mensagem e respondi em voz alta. Mas ok. Gente, para quem não sabe, tem uma lei que torna Paulo Freire o patrono da educação, que é a Lei 12.612 de 2012. E agora, em setembro, é o centenário de Paulo Freire, mas ninguém melhor do que um educador para falar sobre isso. E depois a gente também pode passar para o Tiago, para ele fechar esse assunto. Ale, por gentileza. Logicamente que eu não falei no início, mas boa noite a todos. Mas você professor... falou? Não, mas esse eu acho que é o momento mais importante da minha participação nesse conselho aí, desde a formação anterior, porque como educador, o Tiago vai me entender bastante, o Tiago, o Felipe Lamelas e a professora Thaís também está aqui, e o Marquinhos, que é professor, você, Renê, também já deu aula. Quando a gente fala de uma personalidade, né, como Paulo Régulus Freire, né, um pernambucano, nascido no Recife, criado no bairro de Casa Amarela, uma periferia do Recife, filho de um policial militar e uma dona de casa, que teve toda a dificuldade do mundo enquanto estudante, não se encaixava como muitos dos nossos alunos, professor Tiago, né, que a gente hoje tem na nossa rede, né, com toda a pluralidade, diversidade. E Paulo Freire foi um pernambucano daqueles que viajou o mundo, mas com suas ideias e fisicamente também. Foi um pernambucano que estudou direito, né, mas não se encontrou para poder realizar a atividade como advogado e foi lecionar, né, a língua portuguesa. E nesse de lecionar a língua portuguesa, se deu conta de como a sua cidade, Recife, era uma cidade escravizada pela ignorância, né, onde uma pequena minoria tinha acesso, né, à educação, à cultura. E esse Paulo Freire, que era um homem pernambucano, ele começou a se dedicar, né, à sua prática docente e a entender a realidade social do seu estado, do seu município. Enveredando pela área educacional e também pela docência universitária, em 1959, ele já, tanto em 1957 quanto em 1959, ele já arrisca em alguns artigos e na sua livre docência, né, como entender o Brasil pela tal educação brasileira. E Paulo Freire desenvolveu um método de alfabetização junto à Secretaria de Extensão Universitária da antiga Universidade do Recife, que hoje é a Universidade Federal do Recife, que foi encomendado pelo então prefeito do Recife na época, Miguel Arraes, dentro de um movimento muito grande chamado Movimento de Cultura Popular do Recife, capitaneado aí, né, por grandes nomes como Geraldo Coelho, né, Carlos Brunner e outros, e Paulo Freire se tornou o diretor do processo de alfabetização, a partir desse grupo da Secretaria de Extensão Universitária da Universidade do Recife. E, um determinado ano, 1963, aquele professor e sua equipe, que já estava fazendo diferentes manifestações, né, sobre uma forma de educar, a partir de um ciclo de cultura, a partir de palavras geradoras, a partir do universo vocabulário das pessoas que ali estavam inseridas, sejam trabalhadores, sejam domésticas, sejam estivadores, sejam homens do campo. Paulo Freire foi aquele brasileiro que não tentou domesticar os seus alunos, ele buscou libertá-los. E por causa da sua grande maturidade intelectual, juntamente com todos os seus companheiros de movimento de cultura popular, foram chamados para desenvolver um projeto de nação que era alfabetizar o povo em 1964, já no governo do então João Goulart, que estava pleiteando as reformas de base para o Brasil naquele momento. Não deu certo. O Brasil, né, sofreu um golpe ou um contragolpe, quando algumas pessoas gostam de formatar, em 64, 31 de março, no dia 1º de abril, Paulo Freire ficou 73 dias preso, aqui no Recife, aqui no Brasil.
Sendo ele libertado, viajou para a Bolívia, viajou para o Chile, e no Chile ele, sem sombra de dúvidas, foi um dos educadores mais importantes latino-americanos, que lá, em 1968, ele conseguiu sintetizar na sua obra mais lida, estudada, considerada a terceira obra mais estudada em ciências humanas do mundo, que é a Pedagogia do Oprimido. E a Pedagogia do Oprimido, que ele desenvolveu, foi em cima das praxes educativas que ele teve. Esse brasileiro foi convidado depois, né, a lecionar na tão sonhada Universidade de Harvard, em 1969, e foi como um professor visitante. E lá aprimorou cada vez mais as suas ideias. Depois foi para Genebra, juntamente com sua família, e se tornou consultor, né, para a Igreja Católica, de projetos sociais para mais de 30 países, na Europa, na África e na Ásia. Paulo Freire só retornou à sua terra mais quase 2 décadas depois, em 1980. E quando ele retorna aqui para o Brasil, ele, de certa forma, ele continua a sua praxis enquanto professor que buscava a consciência crítica, que buscava a consciência libertadora. Paulo Freire lecionou na Universidade de São Paulo como professor visitante, na Universidade de Campinas como professor visitante, e também na PUC de São Paulo. E em 1989 ele tornou-se secretário, né? Parecia até uma coisa que nunca ia acontecer em sua praxis, mas secretário da maior cidade da América Latina, São Paulo, e fez uma gestão diferente do que existia, e em 1991, né, deixou para o seu assessor, seu auxiliar técnico, ou até então, né, professor também, que com ele ali estava. Por que falar de Paulo Freire num momento tão difícil da nossa pátria? Porque Paulo Freire não se tornou educador apenas por ser mais um brasileiro, professor, que luta e labuta todos os dias, né? Todos os dias, nas suas escolas, na escola de periferia, na escola de centro, em cada rincão desse nosso Brasil. Não. Paulo Freire, ele marcou por um pensamento filosófico educacional, que é um pensamento de uma consciência crítica e politizadora. Então, Paulo Freire não pode ser também só falado como um homem que criou um método de alfabetização. Não. Ele criou um método de pensar, como ele sempre falava, um método ontológico do ser. Paulo Freire, né, não só influenciou a educação, influenciou as artes, o teatro do oprimido, por exemplo. Paulo Freire influenciou uma série de movimentos musicais, como, por exemplo, o movimento Mangue Beat, de Chico Sainz e Nação Zumbi, no Recife. E por aí vai. Hoje ele tem o brasileiro que mais tem honoris causas, doutor honoris causa do mundo, no mundo todo. Não tem nenhum brasileiro que tenha essa quantidade. Professor, seu som sumiu, professor. Voltou? Opa, só para sintetizar aqui, porque é meio uma fala que eu gostaria de estar realizando com vocês, de falar que Paulo Freire ele representa para nós um Brasil que a gente ainda não conhece, mas que lá fora deu certo. Um Brasil que é dignificado e é respeitado pelo que produziu intelectualmente. Então, venho com toda a humildade, né, que Paulo Freire sempre pregou em seus livros, e pedir a esse conselho, né, que consta vários professores, que possamos, né, auxiliar, ajudar, né, a Secretaria de Educação, em especial, a Secretaria de Cultura, para formarmos uma ideia, né, eu já estou pensando em várias coisas, até vou falar depois com o Tiago, de como a gente celebrar esse grande homem, porque eu lembro quando eu vim morar aqui e dava aula no José Gonçalo, eu descobri quem era Lourenço Filho, que hoje tem uma medalha, uma premiação, e fiz os 120 anos lá no José Gonçalo com meus alunos, e a partir daí eu fiquei pensando, Porto Ferreira é um lugar tão abençoado, que temos um escolar novista profundo, como Lourenço Filho, na nossa
história, filho dessa terra, e estamos vivendo no tempo de lembrar o centenário de um outro mestre que pegou algumas ideias de alfabetização de jovens e adultos do Lourenço Filho, que é o pernambucano Paulo Freire. Então, caros conselheiros, desculpa se eu me alonguei nessa minha fala, é que tenho preparado uma argumentação. Eu sei que não precisaria tanto, né? O professor Tiago conhece melhor do que eu Paulo Freire e sabe que ele é muito importante para nós, e nós das ciências humanas, né, Lamelos? A gente tem uma afinidade muito grande assim com o pensamento, né? Com um pensamento transformador. Então, passo a palavra aí, e estou emocionado de poder falar um pouco desse pernambucano, que, por causa dele, hoje eu sou professor. Só quem conhece o Alexandre sabe dessa paixão dele, né? E é emocionante, é muito tocante vê-lo falar, assim. O olho dele até brilha, assim. Ele tá falando disso já, gente. Para quem não conhece o Alexandre, quando ele coloca uma ideia na cabeça... Ó, o Felipe deu até uma risada. O Ale, quando coloca uma coisa na cabeça, não há quem tire. E, por incrível que pareça, na maioria das vezes, as suas ideias são sempre brilhantes e geniais. E essa... não tem nem o que falar, né? Então eu vou pedir para o Tiago, gentilmente, assumir a palavra aqui. A gente já tinha conversado, né, Tiago? Já tinha mandado uma mensagem para ele, falando sobre isso, sobre essas possibilidades. E aí hoje ele me deu um retorno, e aí eu pedi que ele compartilhasse aqui no grupo também. Bom, boa noite, conselheiros. Boa noite, professor Alexandre, presidenta Jaque e todos os demais conselheiros. O pouco, né, que eu sei dessa vasta obra do Paulo Freire, ela é mínima perto do conhecimento que você apresentou nessa sua calma, mas muito atraente explanação, né? O seu jeito de falar, ele tem um quê de puxar a nossa atenção. Confesso que eu desconhecia alguns aspectos biográficos que você apresentou aí, mas a importância de Paulo Freire para a educação, não só brasileira, mas no mundo, ela é muito grande e não pode passar em branco, né? Debate pronto. Eu te digo que a Secretaria de Educação está de portas abertas para receber a sua proposta de trabalho, e conversei com a Jaque e acho que esse é um ponto de partida para a gente conseguir dialogar intersetorialmente, não é? Porque nós temos ações jogadas aí no poder público, nas diferentes secretarias, e que na maioria das vezes com um pouquinho mais de articulação, de divulgação, nós poderíamos ter um alcance muito mais amplo, né? As ações são de qualidade, mas o nosso alcance ele ainda é um pouco fragilizado. Mas, enfim, já disse para a Jaque que nós estamos lá de portas abertas, sexta-feira, às 14 horas, e o que a gente precisa do Conselho é que vocês nos digam qual é o foco, né? Qual é a metodologia ou qual é o público que nós queremos atingir. Nós temos uma rede aí de 600 funcionários, entre docentes e os demais. Nós podemos escolher um momento e algumas ações para aprofundar um pouco o conhecimento desses profissionais, aí seria algo um pouco mais técnico. Nós temos o ensino médio de portas abertas, que você conhece bem, para que a gente possa avaliar a possibilidade de apresentar esse célebre brasileiro para os nossos alunos, não é? Também seria algo interessante. Nós temos um EJA, uma educação de jovens e adultos, que precisa ser fortalecida, então, a partir desse centenário, de repente, enquanto conselho, a gente pode apresentar alguma proposta para fortalecer o EJA, para a Secretaria de Educação. Hoje nós atendemos o nível 1 do EJA, de 1º a 4º. De repente, a gente pode enviar uma proposta de, quem sabe, ampliar esse atendimento da educação de jovens e adultos, né? Mas, enfim, da nossa parte lá da Secretaria da Educação, foi muito fácil convencer sobre a importância da ação e a gente está lá de portas abertas. Pois não, Felipe? Tiago, eu só queria complementar, né, a fala do Alexandre e a sua, no sentido de que, para além das secretarias, também os conselhos, tanto o conselho
de Cultura, o Conselho de Educação, principalmente, né? Vai ter reunião em breve, aí eu já até combinei com o Alexandre, se ele quiser estar presente para estar divulgando esse projeto, para que envolva também todos os conselhos que tenham afinidade com o Paulo Freire, que, como o Alexandre destacou ontem à noite, na reunião do CONDEFAC, é um patrimônio imaterial também, né? Então, CONDEFAC, CONCULT, Conselho Municipal de Educação envolvidos, encabeçando, eu penso, né, para que as secretarias apoiem, mas que os conselhos encabecem, né, enquanto sociedade civil, essa ação, esse marco que está em setembro, mas desde já é legal a gente já estar se movimentando nesse sentido. Era só isso mesmo. Uhum. E assim, Alexandre, vou acompanhar, né, me coloco na posição de conselheiro e também de funcionário público lá, lotado na Secretaria de Educação, mas eu faço questão de chancelar essa ação como uma ação proposta, desenvolvida e elaborada pelo Conselho Municipal de Educação. Leva o selo do Conselho, é uma ação do Conselho. Nós, enquanto educação, estamos abrindo as portas para esse primeiro momento de parceria e, a partir daí, a gente fortalecer as próximas ações. Então, é uma ação nossa, então, por isso que eu acho importante, na sexta-feira, nós chegarmos lá com o público que nós queremos atingir, o tipo de reflexão ou formação que a gente quer levar para essa rede, né? Para que a educação possa mesmo abrir as portas e mediar essa ação que é do Conselho. Isso eu faço questão, porque é muito comum, né? Às vezes as pessoas chegam para tirar foto no último momento e levam os méritos. Então, não. É uma proposta que, se todos os conselheiros, lógico, contribuírem e acharem que é válido, e acho que isso é unânime entre nós, não é? É uma ação do Conselho, uma parceria com a educação. A gente vai abrir as portas para vocês, tá? Para a gente, né? Que eu também me coloco como membro do Conselho. Sensacional, dá até um quentinho no coração da gente, assim, porque a gente que já vem tentando uma relação com a Secretaria de Educação de 2017 para cá, né, Alexandre? Que a gente teve muitas dificuldades de acesso. Era uma secretaria que era realmente assim, a gente tinha muita dificuldade, sabe? De conseguir unificar os eventos, as atividades, sabe? E aí ouvir você falando assim, Thiago, realmente me dá esperanças de que a gente vai conseguir mesmo fazer esse casamento, não só entre a Secretaria de Cultura quanto a Secretaria de Educação, mas sim dos conselhos, da sociedade civil, com as secretarias, o que é extremamente importante. Então, pode deixar o café passado, que sexta-feira, 2 horas, eu e o Alexandre estaremos lá. E se caso algum conselheiro, né, quiser acompanhar a gente, tenho certeza que vai ser uma tarde muito agradável e com propostas muito boas para a nossa rede de ensino. Que bom, fico feliz em participar. Acredito que vai ser uma primeira ação de muitas que estão por vir, certo? Alexandre? Professor Thiago, só para a gente, eu já estou aqui pensando, minha cabeça não está, já está emocionada, mas a gente é um conselho aqui que reúne grandes artistas, né, da nossa terra, né? E já de antemão, presidenta, se assim, já vou provocar Yuri Guião, Renê Avelino, Marcos Vinícius, Jovaí e outros do conselho aí, para a gente pensar junto essas atividades, né? Eu até estava falando para a Jaque, né? Eu estava vendo um mural do Paulo Freire em Helsinki e fiquei viajando, né? Um desenho de Paulo Freire com as crianças, assim, eu falei, eu já estou vendo o Marcos fazendo um mural desse. Então, assim, a gente pensa, né? Dentro da homenagem, né? Olha o Marco ali, né? Então, assim, a gente vai. Eu acho que o que o Thiago falou, e a gente agora tem essa ponte aí, via o Thiago aqui no Conselho, e também a professora Luciana lá no Conselho da Comunidade Negra, acho que vai afinando mais, e a gente, ao fortalecer a educação, a gente fortalece a arte, a gente fortalece a nossa humanidade e o nosso município. Maravilha, Lê, muitíssimo obrigado, viu? Bom, sendo assim,
Renês, encerramos por hoje. Posso partir para a palavra final? Você está mudo, Renês. Estou mudo, não. O microfone, o clique que não clicou. Podemos partir para a palavra final, sim, já que é com você. Bom, gente, eu queria agradecer a disponibilidade, né, de todo mundo e participação. Foi uma reunião muito agradável hoje. E antes de encerrar, eu queria... Peraí. O Renês levantou a mão. Peraí, gente, peraí. Sim, é rápido o que eu vou dizer. Que se fizesse, uma sugestão para você, que se fizesse uma avaliação da reunião em uma palavra só, cada um dos conselheiros, na hora de falar tchau. Ai, que susto, Renês. Entendi. Bom, a minha avaliação para a reunião de hoje é progresso, é esperança, sabe? É acreditar. É transformação. Nossa, já me empolgo, tá vendo? Você fala uma palavra, eu já falo um monte. Mas só para eu concluir as que eu esqueça, eu queria só dar um feedback para todo mundo, que já encaminhei o ofício para o Felipe com as novas indicações dos novos conselheiros. Acredito que na próxima semana, aliás, ainda nessa semana, né, Felipe? Na próxima semana, porque a gente está esperando ainda as indicações da educação. Daí, chegando isso, na próxima semana, no máximo, sai a portaria daí. Ô, Felipe, e você sabe me dizer se a gente já pode incluir os indicados do conselho no grupo? Sim, como o grupo do WhatsApp é informal, né? Então, a gente já pode adicionar, sim. Eu faço Maravilha, isso amanhã. Daí. Maravilha. Legal, então. Então é isso. Na próxima semana a gente tem a atualização da portaria e aí os novos conselheiros já começam a participar com a gente, conhecer o terreno. Gente, então acho que é isso, né? Já passamos de mais de 1 hora de reunião. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma excelente semana. Qualquer coisa, estamos à disposição. E quem não assinou as suas atas, por favor, se encaminhar até a Casa dos Conselhos e assiná-las. E até o final de semana, acredito que a gente também já tem a ata disponível. E aí a gente vai se falando lá no nosso grupo. Beijão para todo mundo, boa noite e até breve. Boa noite, gente. Obrigado. Bom o resto de semana para todos. Um abraço. Obrigado, Felipe. Boa semana para Valeu, Felipe.